Meus amigos, simplesmente vazaram muitas informações e muitas imagens, pôsteres oficiais da quinta temporada de Stranger Things, cara. Enquanto a Netflix tá enrolando, não quer soltar nada pra gente, nenhum pôster, imagem oficial, nenhum trailer novo, os caras vão lá e liberam, velho, vaza. Então temos a Holly sendo manipulada pelo Vecna e a Creel House de fundo, a Max aparentemente está viva e enxergando, novas imagens da Eleven, nova arte oficial sobre o Vecna, né, revelando os novos poderes do personagem, arte sobre os Demobats, sobre o Demogorgon, e a Eleven protagonista em imagem vazada. No vídeo de hoje a gente vai comentar cada detalhe de cada imagem, né, de pôster que foi vazado, e obviamente a gente vai teorizar em cima disso porque temos muitas revelações nessas imagens que a Netflix está demorando para sair, foram lá e vazaram. Hello my friends, Geek na voz, e a primeira imagem vazada não tinha como ser outra. Essa daí pra mim é a mais reveladora de todas. A gente já vem comentando sobre isso há muito tempo, que é a coitada da Holly no centro das atenções, e eu tô com muita pena dessa menina. O pôster da quinta temporada traz uma composição que já acende diversas teorias entre os fãs, né? No centro a gente vê a pequena Holly Wheeler, que é uma figura até então secundária, mas que ganha destaque de uma forma quase enigmática, e logo atrás a presença ameaçadora do Vecna, trazendo a ideia de que a garota pode ser a peça-chave no desfecho da história. E ao fundo, a sombria mansão Creel House, ela aparece novamente como um cenário central, reforçando o quanto ela é o epicentro de todo o mal que assombra Hawkins. E para completar, o Devorador de Mentes surge em forma de sombra aracnídea, lembrando que sua influência nunca deixou de existir, cara. E vale ressaltar que o título do segundo episódio da última temporada de Stranger Things se chama O Desaparecimento de Holly Wheeler, ou seja, esta pequena garota vai ter uma importância muito grande nessa última temporada. E pelas imagens vazadas, né, há muitos e muitos meses, a gente viu que o Vecna, em forma de humano, nesse caso Henry Creel, ele vai aparecer em Hawkins na vizinhança para tentar persuadir a pequena Holly. Já vazaram imagens dos dois, tá? Eu já trouxe aqui para vocês várias vezes, inclusive. Ou seja, a Holly ela vai ser muito, mas muito importante, e isso abre brecha para muitas teorias. A primeira é de que o Vecna, obviamente, vai influenciar, vai persuadir a pequena Holly, manipulá-la. E isso para poder abrir uma brecha entre o mundo invertido e o mundo real. E essa estratégia faria sentido, porque enganar alguém vulnerável pode ser a jogada final do Vecna. Só que a teoria que mais chama atenção a respeito da Holly e o Vecna é a conexão da Karen Wheeler, né, a mãe do Mike, a mãe da Holly, a mãe da Nancy, com o Vecna, de que a Karen seria irmã do Henry Creel. Pois lá na quinta temporada a gente descobriu que o Vecna na verdade é o Henry Creel, né, um garoto que tinha poderes desde pequeno, odiava a humanidade e vivia com sua família numa casa que parecia ter saído de um pesadelo gótico em Hawkins. E ele começa a usar os seus poderes para fazer coisa errada, né, matar animais e depois a própria família, ou quase isso. Então, como vimos, a mãe da Holly, infelizmente ela vai de arrasto pra cima, o pai dele é preso injustamente, e a garotinha, a Alice, a irmã do Henry Creel, ela parece caída no chão, sem saber se ela realmente morreu ou não. E aí que começa a loucura da teoria. E se essa garotinha, a Alice, a irmã do Henry Creel, na verdade sobreviveu? Olha só que coincidência, cara. Nos pôsteres promocionais da quarta temporada, cada personagem principal ganhou um fundo que representa a sua história. A Eleven tá no laboratório onde foi criada, o Hopper aparece com a prisão soviética, tudo bate direitinho. Mas e a Karen? Ela aparece com o fundo da casa dos Creel. Sim, a mesma casa onde aconteceu aquele massacre bizarro, né, onde o Vecna despertou e onde tudo começou. Mas por que isso acontece, cara? Sendo que a Karen mal tem destaque na série, né? Ela só apareceu brevemente ali na terceira temporada, daquele arco dela com o Billy, mas depois disso ela sumiu completamente. Sempre foi uma personagem extremamente secundária e sem importância. Cara, a única explicação que parece encaixar é justamente essa. A Karen é Alice Creel, a irmã que sobreviveu ao ataque do Henry e depois disso sumiu do mapa. Talvez tenha sido adotada por outra família, ou talvez ela mesma tenha escolhido fugir e criar uma nova identidade, né, para tentar deixar para trás aquele passado pesado. E retornando para esse pôster vazado, né, a gente vê a Holly ali com o Vecna em cima dela, meio que tentando manipular, meio que só exemplifica que os Wheelers, eles realmente sempre estiveram no centro da trama. A ligação de sangue entre Karen e Henry poderia justificar os poderes latentes em Holly, né, tornando ela o elo que o Vecna deseja explorar. E outro detalhe interessante é a sobreposição das figuras no pôster, porque a Holly está no meio como se fosse o ponto de ligação entre o Vecna, a mansão Creel e o Devorador de Mentes. Talvez isso simbolize que ela é a chave para unificar todas as forças sombrias do mundo invertido. Não seria estranho se o Vecna tentasse usar a garota como receptáculo ou até mesmo como um novo portal para que o Devorador de Mentes assuma sua forma definitiva. Avançando, temos esse outro pôster do Vecna, né, que mais parece um pôster descrevendo o personagem, e observem que no canto esquerdo tem algumas palavras ali, né, uma atrás da outra, que estão rabiscadas, né, como se eles não quisessem que a gente descobrisse. Só que a gente descobriu quais
são essas palavras e é muito importante, pois esse pôster Autópsia do Vecna funciona como um relatório macabro que mistura ciência e folclore, né? O crânio parcialmente aberto, caixa torácica exposta, membros tomados por vinhas e uma membrana queimada. Detalhes que nos fazem encarar Huey e Creel mais como um artefato do que apenas um vilão, né? E o rótulo de teste Subject 01, né? O teste de número 1, deixa claro o tom de conspiração. Estamos diante de algo estudado, algo contido e possivelmente encoberto. E as anotações que estão riscadas, né, no canto esquerdo desse pôster, nada mais são do que os poderes do Vecna. E tem algumas novidades aí também, tá? Alguns poderes que eu não lembrava que o Vecna tinha, pelo menos. Projeção psíquica, manipulação mental, criação de mindscape, abrir portais, absorver psiquicamente, conexão com a mente colmeia, telecinese, indução de dor, resistência psíquica, fator de cura e manipulação corruptiva. É um inventário que transforma o Vecna numa ameaça multifacetada, velho. E anatomicamente, né, os circundados do crânio, tórax e coxa chamam a atenção. A presença de estruturas semelhantes a raízes na perna e nos braços sugere que seus efeitos não são apenas cerebrais. Essas vinhas podem ser condutos entre mentes e antenas que ligam o corpo físico ao mundo invertido. E a caixa torácica aberta, né, com um pequeno portal dentro do corpo, reforça a ideia de que o próprio corpo dele é uma ponte. Não é só um ser que domina mentes, é um nó estrutural entre dimensões. E a gente vê lá embaixo que tem também a lista das vítimas do Vecna até então, né, porque eu acho que essa conta vai aumentar. Então a gente vê nome como os Chrissy, Freddy, a Max, o Patrick, e tudo isso mostra um padrão, né, como a gente viu na quarta temporada, todos esses personagens, eles passaram por traumas em algum momento, e o Vecna se aproveita do medo das pessoas. A conexão com a mente colmeia é particularmente perturbadora, né? Imaginem não só um predador psíquico, mas um coordenador que amplifica sofrimento coletivo. Manipulação corruptiva também indica que a influência dele altera o tecido biológico e social, né, aliando-se com as anotações sobre o tecido desconhecido e membranas queimadas. E outro detalhe interessante também é a voadora no like embaixo, cara. Aproveita que temos muito que analisar ainda nessas imagens e pôsteres vazados. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMGeek, que eu tô postando coisas exclusivas de Stranger Things por lá. Faz tudo isso, que é nóis. E daqui saem duas teorias práticas, né? Primeiro, ele se regenera e absorve psiquicamente. A solução não é apenas física, é cortar a fonte psíquica, fragmentar a colmeia. E a segunda teoria, as vinhas podem ser resquícios do devorador de mente, sugerindo que o Vecna opera dentro de uma rede maior, mas não sozinho. Avançando para este outro pôster vazado, e este daí muito revelador, porque simplesmente ele mostra pra gente que a Max está viva. Ela vai retornar em algum momento, e não só isso, né? Com os olhos normais, como se nada tivesse acontecido, como se ela não tivesse cega na temporada anterior, né? Afinal, esse pôster intitulado Vecna's Curse adota uma estética vintage, quase como um cartaz de cinema dos anos 80, né? O que já dialoga com a identidade nostálgica de Stranger Things. E no centro, a figura imponente do Vecna domina a composição, com a mão erguida em um gesto que tanto pode significar ameaça quanto controle absoluto. E ao redor dele vemos os rostos dos protagonistas em preto e branco, como se fossem fichas de um elenco prestes a enfrentar o seu maior inimigo, né? Só que o detalhe que mais chama atenção, obviamente, é ali no cantinho direito, lá embaixo, que é a Max Mayfield, cara. Ela tá lá com o cabelo diferente, dá pra ver que isso daí é da nova temporada. Ela vai despertar do coma em algum momento, e ela vai despertar, assim, 100%, né? Porque ela ficou cega na temporada passada, que foi a mesma coisa que aconteceu com o Victor Creel, né? Ele conseguiu sobreviver ao ataque do Vecna, mas ele ficou cego, mas parece que a Max vai voltar ao normal 100%. Só que o cartaz não esclarece se essa volta será como sobrevivente, como alvo ou até mesmo como ferramenta do Vecna. Vale lembrar que no final da temporada anterior, a Eleven tentou trazer a Max de volta, mas ela não conseguiu encontrá-la no vazio da mente. Isso abre espaço para uma teoria. E se a Max estiver presa em um mindscape criado pelo Vecna, servindo como ponto frágil que pode tanto derrotá-lo quanto fortalecê-lo? E embaixo tem alguns créditos e a gente percebe novamente o nome da Holly Wheeler. Ou seja, a Holly, pelo menos nesse início de temporada, para os planos iniciais do Vecna da quinta temporada, ela vai ser extremamente importante. E a Karen vai junto nesse pacote aí, tá? Essa teoria de que ela pode ser irmã do Vecna pode acontecer. Pode ser geração de Nescau? Pode, mas tem fundamento isso aí. E outro ponto curioso é o título, né? Vecna's Curse, ou a maldição do Vecna. Isso dá a entender que não estamos apenas diante de um vilão físico, mas de uma maldição que pode se espalhar por Hawkins e até além. Pode envolver possessões, manipulações mentais em massa, ou até o uso da Max como intermediária, já que ela tecnicamente morreu e voltou. Mas o que vocês acham a respeito da Max? Como que ela vai retornar nessa quinta temporada do coma? Comentem embaixo as teorias de vocês, mas não para por aí não. A gente tem muita coisa vazada aqui. Tivemos também alguns posters anatômicos, digamos assim, das
criaturas do mundo invertido, né, como é o caso dos Demobats e do Demogorgon. No caso dos Demobats, essa figura funciona quase que como um manual anatômico do Hawkins Laboratório, né, revelando detalhes da biologia dessas criaturas. E o destaque vai para as asas, né, com nervuras em vermelho, lembrando veias pulsantes que reforçam a ideia de que eles não são apenas animais, mas extensões vivas do mundo invertido. E o texto riscado confirma que os Demobats fazem parte da mente coletiva controlada pelo Vecna. Sendo assim, não são apenas predadores, mas espiões estratégicos. E a sua habilidade de voar e agir em conjunto os tornam peças perfeitas para monitorar Hawkins e atacar de forma coordenada, algo que vimos na 4ª temporada, né? Ou seja, os Demobats, eles não são monstros isolados, né? A gente viu que eles tiveram um certo protagonismo na última temporada, né? E bota protagonismo nisso, porque quase o Steve foi de arrasto pra cima pra eles e o Ed, infelizmente, não conseguiu sobreviver. Mas os Demobats são células de um organismo maior. Em teoria, derrotar o Vecna significa cortar essa conexão, mas enquanto ele existir, esses espiões alados continuarão sendo olhos e ouvidos da colmeia, né? Tivemos também esse outro pôster vazado da turma em peso, mano, com a Eleven no centro. Gente, é muita imagem vazada. A Netflix demorou demais pra postar esses conteúdos promocionais, aí foram lá e vazaram. Netflix, acorda, falta 2 meses pra sair a temporada, cadê as coisas, velho? Sendo que o destaque central, como eu disse, é a Eleven, né, com um olhar sério e determinado, sugerindo que ela vai ter novamente um papel crucial no desfecho da série. E atrás dela, né, a gente vê o grupo reunido na floresta e, mais interessante ainda, né, dá pra ver ali no fundo o Castelo Byers. Esse refúgio construído pelo Will lá na 1ª temporada carrega um peso simbólico enorme. É a ligação dele com a infância, com a inocência perdida e também com o início de toda a jornada sobrenatural em Hawkins. O fato do castelo aparecer pode indicar que a história vai resgatar memórias do começo, né, fazendo um ciclo. Então será que o Will vai ter um papel ainda mais central, já que desde o início ele é a peça-chave do contato com o mundo invertido? E outra teoria possível também é que o Castelo Byers representa não apenas a nostalgia, mas também um ponto de vulnerabilidade ou mesmo de portal entre os mundos. E essa frase do pôster, né, One Last Strange Adventure, reforça a ideia de despedida, mas também de união, né? O grupo parece pronto para enfrentar um último desafio, talvez o mais pessoal de todos. E tivemos também, como eu disse, este pôster do Demogorgon vazado que mostra ele anatomicamente, né, que é bom pra gente conhecer mais a respeito dessas criaturas, porque a gente só viu em tela, a gente não tem a descrição exata dessas criaturas e parece que alguém estudou essas criaturas do mundo invertido, né? O Vecna, Demobats, Demogorgon, alguém estudou e conseguiu dissecar esses monstros, pois a imagem expõe o monstro em detalhes anatômicos como se fosse parte de uma autópsia ou análise militar. Isso já sugere, né, que o laboratório de Hawkins sabia muito mais sobre a criatura do que deixou transparecer na série. E no canto direito tem alguns trechos riscados, mas é possível especular o que tá escrito, né? O texto fala que o Demogorgon é uma criatura humanoide de comportamento predatório e atraído pelo sangue. A parte censurada pode conter dados sobre sua origem no mundo invertido, cara, e até ligações com o Mind Flayer, já que o documento menciona o Hive Mind. E uma das frases parcialmente visíveis diz que ele usa o instinto e força bruta em vez de inteligência, mas outra indica que talvez houvesse algum controle mental externo, né? Algo típico da influência do Devorador de Mentes. E se o Demogorgon não fosse apenas uma criatura selvagem, mas uma arma biológica estudada e até potencialmente criada ou modificada pelo laboratório? Comentem embaixo as teorias e expectativas de vocês que eu vou ler e responder todo mundo. Essa até a próxima, valeu, falou e fui!